importantíssima para o conhecimento de vocês é que esse questionário que eu mostrei agora para vocês aqui, esse monte de papel aqui, essas 41 perguntas, ela utiliza uma ferramenta que se chama IFBRA. O que é o FBRA, André? Que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro Atualizado. Ok? O que é esse índice de funcionalidade? Esse índice de funcionalidade eu vou explicar, vocês vão entender, mas vou explicar de uma maneira que vocês consigam entender, tá? Não vou explicar de maneira técnica, porque aqui não é o objetivo, não é ser técnico, é explicar para que vocês entendam, tá? Esse FBR é um tipo de ferramenta que eles utilizam e que eles vão colocando um número na frente. Eles fazem a pergunta, presta atenção no que eu estou falando. Olha que loucura. Eles vão colocando uma pontuação, um número, tá? Para cada pergunta que é feita. Para cada daquelas 41 perguntas, eles vão colocando uma pontuação para você. Então, é assim, ó, presta atenção. Depois de respondido todas as perguntas, e aqui vai minha primeira grande crítica. Até hoje, que eu estou nessa história já tem tempo, eu nunca vi ninguém me dizer que respondeu as 41 perguntas. Eu nunca vi. Pode ter alguém que já respondeu? Pode. Ok, eu acredito. Mas eu nunca vi. Se alguém já passou aí e respondeu as 41 perguntas, diz para mim aí no chat, por favor, vai me ajudar muito. Então é assim, respondeu as 41 perguntas, eles vão colocando pontuação na frente dessas perguntas. Se a sua pontuação for igual ou menor que 5.739, você vai ter uma deficiência grave, que ali, além de dizer se você é uma pessoa com deficiência, ele já avalia o grau, que é outro problemaço. É outro problemaço. Ok? Se a sua pontuação for maior ou igual a 5.740 até 6.354 pontos, sua deficiência é moderada. Se a sua pontuação for entre 6.355 pontos até 7.584 pontos, sua deficiência é leve, ou seja, eles consideram você como pessoa com deficiência e já colocam o grau. Se a sua pontuação for maior que 7.585, eles dizem que você não é uma pessoa com deficiência. E aí, vamos a alguns absurdos? Vamos lá? Vamos lá. Eu já vi avaliação, essa avaliação que eles fazem de uma pessoa que não tinha uma perna, perdeu a perna num acidente de trânsito. O sujeito era motorista de ônibus. E a avaliação dele veio dizendo que ele não se enquadrava nas regras de pessoa com deficiência. Se você quer saber. Eu já vi avaliação desse aqui que eu estou falando, de monocular, que teve que tirar o globo ocular. Tirou, arrancou o olho, arrancou o globo ocular. Usa prótese. Que veio dizendo que a pessoa não se enquadrava. Por quê? Porque ela não atingiu a pontuação necessária. Me explica isso. Se você conseguir aí, temos mais de 100 pessoas online agora aí. Gente, por favor, deixa seu joinha. Se esse assunto é legal, se você está achando um assunto legal, deixa o seu joinha, por favor. Isso ajuda o canal e, principalmente, faz com que o YouTube distribua esse material para outras pessoas. Só isso, só isso. É de graça, não custa nada, não cai o dedo, ok? Não cai o dedo, não quebra a unha. A mulherada aí não quebra a unha, beleza? Então, é isso. Aí eu te pergunto, se eu trabalho com isso, tá? Você que está me assistindo aí, provavelmente você é uma pessoa com deficiência, então você não trabalha com isso. Então, eu falo com pessoas com deficiência o dia inteiro, todos os dias da minha vida.
Até sábado e domingo. Então, preste atenção. O sujeito foi lá no INSS, levou um laudo, passou no médico, levou um laudo assinado pelo médico. O médico colocou uma CID, Classificação Internacional de Doença, no laudo do cara. Aí foi lá, aí a perícia disse que ele não é pessoa com deficiência, não. Alguém tá enrolado nessa história. Ou o médico dele que falou e colocou uma CID lá, ou a perícia. É o que acontece. Então, assim, muito complicada essa história. É o que eu estou falando para vocês. Trabalho com isso diariamente e não conheço ninguém que respondeu as 41 perguntas. Ninguém. Como que se chega a uma pontuação dessa para afirmar que uma pessoa é uma pessoa com deficiência e colocar o grau moderado, leve ou grave, sem que se faça todas as perguntas? Se você explicar para mim, eu te dou um presente. Última coisa, antes de a gente passar para as perguntas de vocês. Presta atenção. Segura aí um cadinho. Para de mandar pergunta aí no chat, porque eu não vou responder pergunta agora, só daqui a pouco. Aguenta aí. Presta atenção. Então, olha só. O entendimento, né? A forma de agir, o modus operandi, como a gente chama, né? O modo que o INSS, o Serviço Público, as juntas médicas, as juntas de avaliação do Serviço Público fazem, é utilizando esse troço aqui que eu mostrei. É troço mesmo o nome, não tem outro nome para esse negócio não, gente. Isso aqui para mim não faz o menor sentido. Olha, eu vou ser bem sincero, se eles utilizassem a risca como está aqui, já não serve. E vou te dizer mais, tá? O João Ângelo falou agora há pouco aí, no chat, deixa eu achar aqui. Não sei se eu vou achar mais, porque passou já. Bom, enfim, o João Ângelo falou que tá lá, eu compartilhei lá no grupo de WhatsApp, que a questão lá do projeto para esse ano lá do Ministério, né, como eu falei agora há pouco. No projeto anterior, que estava no governo Bolsonaro, eu acompanhei de perto esse projeto, a gente percebia claramente, sem a menor sombra de dúvida, que se eles fossem colocar para funcionar como estava no projeto, eu falei isso lá para o secretário nacional, do Dr. Cláudio, na minha opinião, aquilo ali não ia funcionar. Aí ele me deu uma resposta muito inteligente. Ele falou, André, o que você prefere? Você prefere um modelo ruim, mas que exista, ou nenhum modelo? Eu prefiro pelo menos alguma coisa. E, segundo o que ele tinha me falado, ia ser um modelo que ia ser revisado de 2 em 2 anos. Eu falei, ótimo, beleza. Ia virar um decreto federal no final do ano. Aí, com essa mudança de governo, né, a coisa vai ter que começar tudo de novo, com essa história de avaliação biopsicossocial. E vamos acompanhar para ver o que acontece. Então, veja bem, o entendimento, né, a forma de operar, a forma de agir do INSS, do DETRAN, dos órgãos públicos onde estão lotados os servidores públicos, né, para poder conceder qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de benefício, qualquer um que você pensar, qualquer um, para qualquer tipo de pessoa com deficiência, é isso aqui que eu mostrei. É esse negócio capenga, doido aqui que eu mostrei. O que acontece? Na grande maioria dos casos, como o caso da Silene, que acabou de falar para a gente que tem um monte de problema de saúde, tem um monte de problema que afeta ela. Aí nós vamos ter que voltar no conceito de pessoa com deficiência. Eu não preciso ser perito. Eu conheço o caso da Silene, apesar dela não ser cliente aqui do escritório, eu já conheço o caso da Silene de cabeça.
Eu não preciso ser perito para poder dizer que a Silene tem uma questão de deficiência. Claro, tem que ser avaliada? Tem. Mas eu não preciso ser perito para dizer. Como é que é indeferido? Fala para mim. Por conta de não enquadramento. Explica para mim como que é. Porque, na minha opinião, não fizeram a avaliação do jeito que tinha que fazer. Simples assim. Simples assim. Eu conheço casos, presta atenção, onde a perícia médica, a perícia social, reconheceu a deficiência e, mesmo assim, o INSS negou o benefício. Explica isso para mim. Então, presta atenção no que eu estou falando. Presta muita atenção no que eu estou falando. Essa é a maneira de lidar com as pessoas com deficiência, no Brasil afora, em todo lugar que você pensar. E, olha, isso não é privilégio de nenhum lugar, não, nenhum estado, não. Todos os estados, todas as cidades são assim. O estado no Brasil que trata a pessoa com deficiência com mais decência é o estado da Paraíba. É um exemplo para os demais estados do Brasil. Se você for... Quando você desce para o nível municipal, não existe um município, não existe, eu afirmo isso aqui, eu desafio a qualquer pessoa, a me provar o contrário. Se provar, eu volto aqui e faço um direito de resposta. Não existe um município no Brasil, são mais de 5 mil municípios, que façam de verdade política pública para a pessoa com deficiência, de acordo com o que determina isso aqui, ó. Não é com o que eu quero, não. É com isso aqui, ó. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não tem um município no Brasil, no meu aqui onde eu moro não faz, e nenhum outro faz. É por falta de conhecimento? Não, está aqui na lei, é só pegar a lei e ler. Não precisa ter nenhum mágico, nenhum expert em pessoa com deficiência para fazer política pública para pessoa com deficiência, não. Não precisa. Então, o que acontece? Esse é o modo, essa é a maneira com que as pessoas agem com as pessoas com deficiência no Brasil. E aí, agora eu tenho que fazer uma defesa. Né? Porque quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Na minha experiência, como profissional especializado no direito da pessoa com deficiência, eu posso afirmar para vocês que quando a gente vai para a justiça para reclamar, ou, se preferir o nome, né, recorrer de uma decisão lá do INSS ou do serviço público que negou, né, que indeferiu o benefício da pessoa, ou lá do Detran, ou lá da prefeitura que não deu o cartão de estacionamento, ou lá da prefeitura que não deu o passe livre. Normalmente, na justiça, esse modo de operar é completamente diferente, é completamente mais humanizado. Até porque, Beth e companhia limitada aí, até porque, na justiça, eu consigo, como profissional especializado no direito da pessoa com deficiência, eu consigo fazer uma explicação não tão longa como essa que eu estou fazendo aqui hoje para vocês. Né? Eu estou 1h05 falando do mesmo assunto, descontando os minutos iniciais que eu mando abraço e beijinho para a turma, né? Que dá uns 5 minutos, estou 1 hora falando do assunto. Não é tão longo assim, mas é um pouco mais técnico e eu consigo encurtar para fazer uma sustentação desse tipo de situação que a gente está falando aqui hoje. Ou seja, então veja bem, vou dar um exemplo simples, tá? Vamos voltar aí na questão dos surdos unilaterais, que é uma questão que está bem quente nesse momento, né? Vamos derrubar o veto, vamos trabalhar, vai ajudar? Vai ajudar, claro que vai. Não tem o que falar. Mas veja bem, mesmo assim, com lei, vamos continuar tendo benefícios indeferidos por conta desse problemaço de avaliação biopsicossocial. Mas então o novo governo vai conseguir implementar um modelo de avaliação biopsicossocial. Beleza.
Em quanto tempo que isso vai começar a ser um negócio sério, um negócio para valer mesmo no Brasil? Gente, nós temos um país que a dimensão é continental. A condição de uma pessoa com deficiência no interior da Amazônia é completamente diferente da condição de uma pessoa com deficiência em São Paulo, capital. Alto lá. Não pode ser uma coisa padronizada. Não tem como. Não tem como. Pega uma criança com autismo na comunidade ribeirinha do Amazonas ou nas comunidades paupérrimas do Vale do Jequitinhonha, em Minas, e pega uma criança com autismo no Rio de Janeiro, capital. São duas situações completamente diferentes. Como que você faz a mesma avaliação? Não tem como. Em quanto tempo será que eu estou com 51 anos, né? Espero viver mais 50, pelo menos. Será que daqui a 50 anos nós vamos ter um modelo de avaliação biopsicossocial justo para essas pessoas? De acordo com como determina a lei brasileira de inclusão. Olha, não precisamos mais de lei nenhuma. Está tudo aqui. O que tem que ser avaliado, eu li para vocês mais cedo aqui na live, está aqui na Lei Brasileira de Inclusão. Está tudo aqui. Vou dar um exemplo. Tá? Alguém até perguntou aqui, a Adriana Abreu, eu vou colocar aqui. No pedido de redução de jornada para servidor público, é utilizado o mesmo modelo de avaliação biopsicossocial? Adivinhou, Adriana? Aí, o que você acha, Adriana, que vai acontecer? Né? O que a Adriana está perguntando aí? Eu fiz uma live semana passada, deu pouca gente, fiz uma postagem no Instagram falando de uma decisão de 17 de dezembro agora, que ampliou para os servidores estaduais e servidores públicos, estaduais e municipais, o direito de redução de jornada sem redução de salário para pessoas com deficiência, para pessoas sem deficiência, que têm pessoas em casa com deficiência, esposa, marido, companheiro, dependente, filho. Isso é um negócio fantástico. Você poder reduzir em até 25% a sua jornada de trabalho sem redução do seu salário é um direito da pessoa com deficiência ou do servidor público que tem pessoas com deficiência em casa. Só que aí, Adriana, é o que eu já mostrei na live semana passada aqui, na própria lei está dizendo que tem que se passar por uma avaliação. E o modelo qual que é? É essa porcaria aí que a gente está falando. Desculpa a expressão, mas eu não tenho outra. E aí, Adriana, o que você acha que vai acontecer? 99% das pessoas que têm esse direito, é um direito. O STF, numa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, ampliou o direito. Então, olha o que eu estou falando. Quando o assunto vai para a justiça, a tendência é que seja olhado de uma forma muito mais humana. A advogada que conduziu esse processo é uma colega minha lá de São Paulo, doutora Camila Varela. Ela é especializada em direito da pessoa, da criança com autismo, uma profissional de altíssimo gabarito. Ela conduziu esse processo lá no STF, ela pôde explicar a importância de se estender esse direito para servidores estaduais e municipais, porque os servidores federais já tinham esse direito desde 1990. Agora me explica, se o servidor público, qual é a diferença? Me explica qual é a diferença de um servidor público federal para um servidor público estadual ou municipal com deficiência? Qual a diferença? Pois é, a pessoa teve que entrar na justiça, né, a cliente da doutora Camila, que eu estou falando, entrou na justiça, perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, teve que ir para o STF, depois de anos de processo, teve que ir para o STF, para que a coisa fosse julgada lá, numa conclusão lógica. Uma conclusão lógica, 1 mais 1 é 2, não tem para onde sair disso. Que o direito está ligado à pessoa com deficiência, e não se ela é servidora do Estado, da União ou do município. Pronto, aí o Ricardo Lewandowski deu a decisão dizendo que se estende a todo servidor público. Bom,
estadual e municipal também. Mas aí, Adriana, continua a mesma regra. Isso não é automático. Você não chega lá no balcão lá do órgão que você está lotada e fala assim, ó, quero a redução de jornada. E eles dão. Não vai dar. Você vai ter que entrar com um processo administrativo. É o que eles vão falar para você. Pode testar amanhã de manhã. Se não for assim, eu pago o seu salário no próximo mês. Eles vão chamar você dizendo que você tem que entrar com um processo administrativo, porque você vai ter que ter uma avaliação médica e social, uma avaliação biopsicossocial. E aí, Adriana, sabe o que acontece? Eu estou aqui sentando pau na avaliação biopsicossocial do INSS, né? Agora, quer saber a verdade? As avaliações biopsicossociais, ou que é o nome que você queira dar, do serviço público, é muito pior do que do INSS. Eu sei o que eu estou te falando. Em muitos lugares, em muitas cidades, e eu não estou falando do interiorzão, não. Estou falando de Brasília, São Paulo, não tem junta médica. Não tem profissional para fazer a avaliação. Eles respondem isso para você. Ó, a gente não vai conseguir fazer sua avaliação agora porque não tem profissional para fazer. Hã? E aí? E aí você espera. O dia que tiver, a gente faz. Enquanto isso, você vai trabalhando aí. Você vai esperando sua aposentadoria. Você vai ficando aí. É isso aí que você está ouvindo. É isso aí. Aí, bom, diante disso, você tem duas alternativas, é óbvio, né? Isso aí é uma resposta absurda, mas é o que eles respondem. Diante disso, tem duas alternativas. A primeira alternativa é achar bonito isso e ir para casa, deitar e chorar. A segunda alternativa é você procurar um profissional especializado e falar assim, olha, eu quero recorrer judicialmente dessa decisão. E lá, né, buscar esse direito. Então, o que eu estou falando para vocês é que na minha experiência, tá? Não estou dizendo que eu tenho razão, que eu sou o único que sabe dessa história, porque não sou. Mas, na minha experiência, as decisões judiciais são muito mais humanizadas atualmente por conta dessa confusão desse modelo de avaliação de enquadramento ou de reconhecimento da pessoa com deficiência. Esse é o problema. Entenderam? Então, coisa pra caramba, né? Muita informação, né? Vamos para as perguntas, que eu sei que vocês devem estar doidos para perguntar um monte de coisa aí. Deixa eu molhar aqui a garganta um pouquinho. Vai fazendo as perguntas aí. Faz a pergunta, deixa um joinha, ajuda a gente, por favor. Quer participar do grupo exclusivo de WhatsApp, onde a gente conversa essas coisas? Eu mando vaga de emprego, conto um monte de história lá. É só se tornar membro do canal, beleza? Vamos lá. Vamos para as perguntas. Eu tenho que botar o óculos. Agora eu tiro o óculos para não dar reflexo, mas eu tenho que botar para poder ler as perguntas, senão me enrola aqui. Tá? Vou começar aqui.